Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Estamos com a pauta da sessão anterior. Ata. Perdão, a ata da sessão anterior. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos ao processo 24.435, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem concede a palavra. Agradeço a excelência ao procurador Sérgio. Bem-vindo ao retorno. Senhoras conselheiras, conselheiro Antônio Malheiro. Trato os autos do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo Ministério Público de Contas contra a decisão proferida no Acordo 1902-2018, segunda Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, e descumpriu as normas do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Encaminhada a documentação da DAF, a 4ª Inspetoria, nas folhas 17/24, considera conhecer o recurso de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento, para afastar o princípio da insignificância e determinar o ressarcimento de R$ 29,26, apurados como débitos decorrentes de multas e juros, por recolhimento intempestivo. Terminado o processo do Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito, a folha 29, excelência. O relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas contra o acordo número 1902/2018 da segunda Câmara do Tribunal, que, em síntese, considerou irregular a contratação de pessoal de que trata o feito originário, imputando multa aos responsáveis, mas deixou de reconhecer dano apurado ao erário, a pretexto de que tal valor é de pequena monta. Postula, em síntese, o conhecimento do pedido por ser próprio e tempestivo e, no mérito, suscita a inaplicabilidade do princípio da insignificância do processo interno, à luz do disposto no caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, bem como do contido em seu artigo 103, que desautoriza o julgador desta Corte a liberar débitos. A análise técnica procedida concluiu que a tese da pequena monta não se sustenta quando se analisa o dano ocasionado pelo conjunto de contratações irregulares efetuadas pela origem no mesmo período, sugerindo conhecimento e provimento do recurso. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 15 de março de 2019. O presente recurso é tempestivo, conforme se observa da data da publicação do acórdão em 2 de abril de 2018, de seu protocolo, em 16 de abril do mesmo ano, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se que o recurso de reconsideração merece acolhimento, pois o julgado deixou de condenar o responsável à restituição do dano apurado por considerar o valor insignificante. A tese da pequena monta não guarda amparo na legislação do tribunal, contrariando expressa disposição legal. Depreende-se do caput do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, aplicável como parâmetro de regulação do tema, que, diante de débito, a Corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescido dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 87 da referida lei. Igualmente, o artigo 103 do mesmo diploma, de modo harmônico com a indisponibilidade do interesse público e ainda com a moralidade e probidade administrativas, estabelece que, a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o tribunal poderá determinar, desde logo, o arquivamento do processo sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a quitação. Dessa forma, não resta dúvida de que o órgão julgador não dispõe de poder de liberação de dívidas, inclusive em razão do valor, seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, pelo seu provimento para promover sua reforma, com vistas à imposição aos responsáveis de ressarcimento do valor impugnado com seus consectários legais. É o pronunciamento.
Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Grato, Excelência. O recorrente afirma que não resta dúvida que o órgão julgador não dispõe do poder de liberação de dívidas, inclusive em razão do valor, seja pela legislação local ou pelo ordenamento jurídico pátrio, pois a tese de aspas, pequena monta, fecha aspas, não guarda amparo na legislação do tribunal e contraria expressa disposição legal esculpida na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 54 caput, e ainda artigo 103 da supramencionada lei. Afirma ainda que a primeira Câmara deste tribunal já vem firmando entendimento no sentido de exigir a devolução do dano, qualquer que seja o valor, afastando a tese de aspas, pequena monta, fecha aspas, conforme se depreende dos acórdãos número 1756/2018 e 1757. Compulsando bem os autos, notamos que, neste caso, podemos aplicar o aspas, princípio da insignificância, fecha aspas, pois a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 138.697, reformou decisão do Superior Tribunal de Justiça e concedeu a ordem determinado o trancamento de um processo, o trancamento de um processo em que o réu era acusado de furto de um telefone celular avaliado no valor de R$ 90. Ora, se a conduta do agente não lesa o bem jurídico tutelado, não causando nenhum dano ou, no máximo, um dano absolutamente insignificante, não há fato a punir por absoluta inexistência de tipicidade, pois, aspas, a conduta que incrimina há de ser equivocadamente lesiva para aqueles valores e interesses expressivos de genuínos, fecha aspas, bienes jurídicos. Dessa forma, voto. Conheço o recurso de reconsideração por ser próprio tempestivo, apresentado pelo douto Ministério Público de Contas contra o Acórdão 1902/2018, plenário TCE, exarado nos autos do processo número 23.974/2017-90, e, no mérito, nego-lhe provimento em face do princípio da insignificância, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Notifico o gestor responsável dessa decisão e averbe-se no verbo do acórdão, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento, Excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto pela negativa de provimento. Nós temos mudado o princípio dessa insignificância por dar razoabilidade em função daquela discussão e realmente os valores agora, nesse caso aqui, R$ 29,26, R$ 70,89. Então, eu acompanho o voto apenas nessa manifestação do princípio, mas acompanho o voto pela negativa de provimento. Conselheira Dulcinea Benício. Também acompanho o voto do conselheiro relator pelo desprovimento com fundamento no princípio da razoabilidade. Conselheira Ana Lu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, da razoabilidade. Foi por unanimidade, mas com mudança no fundamento da decisão, né? Mas o... Isso. Mas o relator acatou, né? Tá, claro. Catou. Fica o voto do relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator.